Boa noite, pessoal, tudo bem? No Mundo do Trabalho Mudou e Agora de hoje, a gente vai receber a Helena Monteiro. Helena Monteiro, que tem mais de 35 anos de experiência no mercado na área de gestão de pessoas, recursos humanos, é diretora de uma empresa chamada com RH no final. Vocês vão ver quando ela entrar. E além disso, é professora, pedagoga, recebeu várias premiações na área em que atua e vai compartilhar com a gente algumas dicas sobre como a gestão de pessoas e recursos humanos fazem diferença na vida saudável das empresas. Seja uma empresa grande, uma empresa menor, a gente sabe o quanto é importante nós termos os recursos humanos atuando de maneira transparente, firme e bem, digamos assim, empática com relação aos empregados, aos funcionários, porque veja, por mais que você não perceba, eles estão lá. E aí a gente comentou hoje, a gente conversou um pouquinho hoje sobre algumas coisas que nós vamos trazer aqui, e a Helena me falava o seguinte, que ela tem percebido um movimento muito interessante por parte das empresas. Algumas empresas fortalecendo o RH e trazendo de volta o chamado departamento pessoal, e num outro movimento, algumas empresas que estão enfraquecendo a sua área de recursos humanos, justamente pelo fato de que os salários estão cada vez menores e tem muita gente boa do mercado que está desempregada. Quem cuida de quem cuida? Essa é a grande questão. Porque quem trabalha em recursos humanos, geralmente, tem esse perfil de cuidar. Ó, eu quero dar boa noite aqui para Helena, para a Soraya, o pessoal que está entrando, a Débora, o Halil Ghazali, que também já entrou. Quero dar boa noite para todo mundo. Eu vou colocar a Helena logo na nossa conversa, porque uma hora passa muito depressa. Mas só para vocês terem uma ideia, a gente vai falar hoje sobre um RH humanizado, como o RH tem sido protagonista nesse período da pandemia, o quanto as empresas precisam investir e fortalecer na sua área de recursos humanos. Isso tem muita ligação com compliance, que é uma coisa que a gente já falou várias vezes aqui. E semana que vem, inclusive, a gente vai trazer mais um especialista na área de compliance, que é o Renato Lira. Ele vai estar falando aqui com a gente. E aí eu chamo a Helena para poder bater esse papo. Vamos ver se ela entra aqui agora. A imagem veio junto, porque a gente testou antes e não estava vindo a imagem. E vai ser uma pena se não vier. Mas o conteúdo é muito bom. Agora sim! Maravilha! Boa noite, seja bem-vinda. Só vou pedir para você abaixar um pouquinho a tua tela, que está bem em cima, assim. Melhorou? Ah, ficou ótimo. Para todo mundo ver esses cabelos brancos lindíssimos. Que ela é uma mulher poderosa que assume os brancos e aonde ela chega, Helena Monteiro causa. Helena Monteiro, boa noite. Muito obrigada pela tua generosidade em ter aceitado esse convite, que eu não via a hora da gente bater esse papo. Já há muito tempo a gente está tentando conversar sobre esses temas de recursos humanos. E eu vou passar agora a palavra para você. Boa noite, seja bem-vinda. O mundo do trabalho mudou. E agora? O que a gente vai fazer com os recursos humanos? Fala um pouco de você. Menina, pois é, que coisa, né? As coisas estão mudando e para minha tristeza, acho que as pessoas estão precisando de muito dos recursos humanos nas empresas e os recursos humanos também precisam também de recursos humanos para eles também. Porque quem cuida dos recursos humanos né? Exatamente. A área de recursos humanos cuida de todos e quem cuida deles, né? Exatamente. Porque todos precisam dessa ajuda, né? Eu baixei aqui, não sei se ficou muito baixo. Não, ficou ótimo. Me fala um pouquinho de você. Quem é Helena Monteiro, diretora da Ímpar, assessoria em gestão de RH, professora, pedagoga, recebeu vários prêmios, publica vários artigos. Quem é Helena Monteiro, por Helena Monteiro? Pois é, sou uma pessoa curiosa, estou sempre querendo aprender, né? Atuo em recursos humanos desde 83. Antes disso, fui professora de ensino fundamental. Depois, quando terminei pedagogia, me apaixonei pela área de recursos humanos já na faculdade.
e falei para minha professora na época, é com isso que eu quero trabalhar o resto da minha vida. E ela achou assim, como você vai mudar de área, né? E realmente eu me encantei por RH, trabalho então há muitos anos nessa área. Em 2007 eu abri minha assessoria de RH, porque já vinha num caminhar, né, num desenvolvimento, e a gente vai conversar os motivos que me fizeram abrir a empresa. Em 2007 eu abri, fui uma das pioneiras que comecei a trabalhar com seleção de pessoas com deficiência para o mercado de trabalho. Comecei a trabalhar bem nessa época que as empresas estavam fazendo a inclusão das pessoas com deficiência nas empresas, e por conta disso já recebi 2 moções aqui no Rio de Janeiro por esse trabalho que eu desenvolvo. E também, esse ano, estou desenvolvendo um trabalho com mulheres empreendedoras e sou coordenadora do movimento de mulheres empreendedoras num partido político de direita. Gente, centro-direita. Esse teu relógio ele tem mais horas, né, do que o normal, porque não é possível. Ainda dou aula, né, na faculdade, sou professora universitária de graduação, de pós-graduação. Fui convidada para ser vereadora esse ano, mas não tenho perfil. Não aceitei porque eu acho que não tenho perfil. Mas gosto de fazer esse trabalho de política partidária, acho que é importante. Estou querendo desenvolver mais esse trabalho com as mulheres ano que vem, de trabalharmos com as mulheres, né? Enfim, tu vê que é bastante diversificado, né? Muita coisa, Helena, muita coisa. Para quem está entrando agora, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, boa noite. Meu nome é Karina Shoa, eu sou pesquisadora em qualidade de vida no trabalho e hoje, no nosso encontro de toda semana, o Mundo do Trabalho Mudou e Agora, a gente está recebendo a Helena Monteiro, que é uma super especialista em recursos humanos, até para a gente continuar aquele bate-papo da semana passada, que foi ótimo, com a Soraya, falando sobre recursos humanos, o quanto as pessoas estão adoentadas no ambiente de trabalho, e a gente quer começar por isso aí. Eu fiz uma enquete no LinkedIn perguntando, Helena, justamente isso. Como é que as pessoas veem os recursos humanos, assim? Se eu tenho, por exemplo, um caso de assédio, ou se eu tenho, por exemplo, uma situação de constrangimento, eu vejo nos recursos humanos a possibilidade de ter um apoio ou não? E para minha tristeza, muita gente diz que não se sente segura com relação aos recursos humanos. Esse é a primeira provocação que eu quero te fazer, assim. Como é que você tem visto no mercado, e eu coloquei o tema da nossa live justamente isso, o protagonismo dos recursos humanos no período do pós-pandemia. Muitos casos de assédio, muitos casos de suicídio, muitas pessoas trabalhando além do seu horário. Como é que você tem visto no mercado os recursos humanos conduzindo esses processos que para todos nós está sendo um grande aprendizado? Realmente, eu acho que está sendo um aprendizado geral, né? Para recursos humanos, para as crianças, inclusive, né? Porque imagina se para o adulto ficar em casa, tu imagina para a criança ficar no confinamento. Eu creio que também, né, é uma questão que eu tenho pensado muito, que adulto será essa criança que passou por esse confinamento sem entender muito, porque ela precisa de espaço, né? E eu vejo a mesma questão na área de recursos humanos, né? Quando nós entramos no confinamento, todos nós pensamos que seria uma coisa de 2, 3 meses, não é? E de repente nós fomos invadidos por esse momento de não sair mais de casa, fazermos o trabalho de forma remota, sobrecarregou todo mundo, sobrecarregou os pais, né, as crianças, a empresa sem saber como lidar com essas questões, porque tinha todos os scripts para trabalho presencial. Porém, de repente, as empresas se viram com equipes tendo que trabalhar de forma remota. E agora, como trabalhamos, como cobramos metas, como é que nós cobramos resultados de equipes que estão trabalhando remotamente, né? Então,
o RH foi fundamental, e eu participo de vários grupos de RH, onde os profissionais discutem, né, os assuntos pertinentes, os assuntos de RH, e todas falavam isso, que foram pegas de surpresa, ninguém estava assim preparado para, né, essa transformação, e que nem eu costumava dizer que era que nem um trem andando, as pessoas tiveram que entrar no trem, ele em movimento, e o RH tendo que criar regras para esse trem em movimento. E aí, quem cuidava desse RH? E eu acho que ele teve muita sabedoria, todas as profissionais de RH tiveram muita sabedoria e muito equilíbrio, porque elas perceberam que elas eram o ponto de equilíbrio na empresa entre os profissionais e a diretoria, porque a diretoria tinha aquelas cobranças, né, normais que ele precisava que continuassem tendo, e as equipes perdidas sem saber como fazer esse home office, e ainda tinham as questões práticas, porque quem resolve a internet daquele profissional que trabalha home office? Quem cuida das mesas, cadeiras, de dos equipamentos, não é? É do profissional, é a empresa que providencia. Então, isso tudo, o RH teve que, com esse trem em movimento, eles tiveram que ir pensando nessas questões práticas também, além das questões emocionais que todos estavam passando, né? Porque os profissionais, as equipes estava todo mundo barata voa, né? Ninguém sabia o que ia acontecer. Eu costumo dizer assim que nós passamos estamos passando, né? Mas eu acho que agora a coisa já está mais branda, mas assim, nós tivemos momentos críticos, né? Que o RH teve que segurar bastante. Aí quando tu fala da questão do assédio, né? Eu creio que o RH, ele tem uma questão ali muito importante, porque ele escuta, por exemplo, muitas vezes o RH nas empresas, quando há a questão do assédio, muitas vezes não vai para o RH, vai para o compliance, para a área de compliance, ou vai para a ouvidoria, né? O RH, ele não gerencia diretamente, muitas vezes, né? Ele não gerencia diretamente esse assunto, né? Ele vai para um assunto que diz, por exemplo, muitas empresas estão indo, esse assunto é dirigido para o compliance, né? Eu acredito que se o RH da empresa estiver ligado diretamente ao CEO da empresa ou ao presidente da empresa, se for visto a área de recursos humanos como uma assessoria, né, de pessoal, eu acho que se for uma assessoria ligada diretamente ao número 1 da empresa, eu acho que aí sim ele vai poder trabalhar diretamente e os profissionais vão se sentir mais confiantes, como tu falaste assim, que muitos não confiam de levar para o RH. É porque muitas vezes não é que o RH não possa resolver, é que ele não tem autonomia para resolver. Então ele fica espremido entre as equipes e a diretoria. Porque eu vou te falar, francamente, eu vejo que tem muita empresa ainda que trata a questão do assédio moral, do assédio sexual, como uma questão muito sigilosa dentro da empresa. Porque ela fica com temor que isso seja levado para o externo, para o público, e isso prejudique a imagem da empresa. Então, muitas vezes o RH ele não tem autonomia para decidir, para resolver, e ele fica à mercê de uma diretoria que tenta resolver, mas de forma sigilosa, e aí, muitas vezes, a pessoa procura o RH e ela não tem como resolver, porque se ela leva ao diretor, ou à diretoria, né, às vezes
resolvido de uma forma de tentar fazer panos quentes, assim, né? Fazer de forma que isso não manche a imagem da empresa. Mas eu acho que embora o bom disso é que, embora o RH muitas vezes não tenha autonomia para fazer isso, mesmo assim os profissionais não têm mais medo de denunciar um assédio moral e um assédio sexual, né? Sim. Então isso seria importante que o RH fosse essa área, mesmo junto com o compliance. Eu acho que eles teriam que trabalhar juntos. Na verdade, eu acho que o compliance e o RH tinham que ser pares em todas as situações da empresa. Porque tudo passa pelo comportamento, né? Só para o pessoal que de repente não sabe o que é compliance, a gente já falou aqui nas lives, já conversamos bastante sobre isso, e sempre toca nesse assunto. Compliance, gente, é uma área que no Brasil ela é relativamente nova, porque a gente só ouvia falar de compliance no meio bancário. Em 2013 nós tivemos a Operação Lava Jato, que explodiu uma série de situações em empresas onde você tinha propinodutos, as pessoas pagando propina para ganhar licitações, empresas públicas e privadas sendo envolvidas em vários escândalos, e de 2013 para cá nós começamos a ouvir mais sobre o compliance. Lembrando que aquelas pessoas que trabalham com compliance já há muitos anos, com empresas multinacionais, elas já trabalham há 20, 25 anos. Então, no Brasil, passou a ser conhecido recentemente. Mas o compliance já é algo que existe há muitos anos, é uma legislação que começa no exterior e que no Brasil tem o seu ápice na Operação Lava Jato, que foi a operação que até hoje aí nós temos notícias dela, que de vez em quando aparece alguém que é detido, que é preso, que é investigado. E para isso, o compliance ajuda muito. O compliance vem do to comply, que é justamente entrar em conformidade, ou seja, você ter boas práticas. E os recursos humanos, e a Helena colocou muito bem isso, os recursos humanos ele tem um papel fundamental para auxiliar o compliance nesse sentido. Eu sei, Helena, que muitas empresas, elas não veem como você está colocando aqui para gente. Eles muitas vezes atuam com RH, com todas essas acusações, ou de repente alguma denúncia, e o compliance, ele fica numa segunda etapa. E outras empresas trabalham só com compliance, com as denúncias diretamente no compliance, e o RH trabalha de forma secundária. Então, a gente percebe que em alguns espaços, ao invés de existir essa união, existe um acirramento, porque os profissionais, eles entram um pouco em conflito, e isso é uma coisa que a gente também precisa aprender a conviver. Eu já tenho algumas provocações aqui, eu vou fazendo, porque senão o pessoal depois fica chateado comigo que eu não falo. A Silvana, que é uma querida da área de compliance, está sempre com a gente, ela colocou que realmente é difícil para as crianças que precisam da socialização fora do núcleo familiar, com relação àquela tua fala. Quem serão esses profissionais do futuro passando por todos esses traumas? A Help Showa, que é minha mãe, vou mandar um beijo para ela aqui. Um beijo. As incertezas da volta. Como é que o RH está lidando com as incertezas da volta? A gente está aí com várias síndromes, patologias, o pessoal sendo assediado, sofrendo síndrome de burnout, excesso de trabalho, síndrome da cabana, que a gente vai fazer uma live sobre isso, falando sobre as pessoas que não querem mais voltar a trabalhar no físico, com medo de serem contaminadas. Como é que o RH está lidando com essas incertezas da volta? Como eu te falei, desde o início, o RH foi se preparando assim, fazendo acontecer no momento da crise, né? Foram criando procedimentos. Tivemos aí nos grupos que eu participo depoimentos de várias gestoras de RH criando manuais de todos os procedimentos de cuidados, né, para essa volta, de todo o tanto de limpeza, de espaçamento, tudo isso. E também essa questão do emocional, eu creio que vai ser visto. Por exemplo, a questão da higiene, da saúde, isso está muito bem preparado nesses manuais, né? Porém, a questão emocional, ela vai ter que ser trabalhado caso a caso, porque hoje mesmo meu filho estava me falando, mãe, eu não sei como é que tu não pegaste ainda, porque tu não paraste.
E eu falei assim, ó, eu continuo vida normal, eu fiz o confinamento, claro, mas, assim, eu procurei não entrar naquele pavor que teve gente. Eu tinha pessoas assim que estavam completamente apavoradas. Eu acho que o importante é a gente ter consciência assim. Para mim, por exemplo, é confortável voltar. Eu acho que as empresas têm, o RH poderia ter esse papel nesse momento, né? Porque estão fazendo agora o rodízio, né? Tem muita empresa que está fazendo rodízio, tem uns que estão trabalhando de forma híbrida, uns indo, ficam uma semana em casa, outra semana estão tendo revezamento, outros estão indo de vez em quando, outros estão direto em casa. Eu acho que isso que é importante, o RH ter essa sensibilidade de ver caso a caso se aquele profissional tem condições psicológicas de voltar. Vou te dar um exemplo. Eu fui na minha ginecologista mês passado. Minha ginecologista me atendeu como eu estou. Eu acho que ela estava, se eu não me engano, ela estava de máscara, mas eu não tenho certeza não. Me atendeu de longe, tá. Eu fui na minha endocrinologista, ela parecia uma astronauta. Então, eu falei para ela, que exagero é esse? Ela de touca na cabeça, de máscara, aquele coisa no rosto, assim, eu não sei como é que é o nome daquele... Shield. De capa. Eu falei, caramba, se ela está com esse temor todo, por que ela está trabalhando? Ela poderia estar fazendo de outra forma, né? Por exemplo, eu tenho que levar os exames agora para ela, ela está insistindo que eu vá presencialmente. Eu falei para ela, se tu tá tão encapotada, se eu te mandar por aqui pelo e-mail e tu dá uma olhada e a gente fala, né? Não, tem que vir aqui. Então, tu vê que são duas médicas com comportamentos completamente diferentes. Sim. Então, eu acho que paciente, cheguei lá de máscara e acho que é suficiente. Entendeu? Mas é o que eu estou te falando, é uma questão de ver o que me apavora. Me apavora eu voltar a esse convívio, né? Então, se der, eu converso com o RH e tento trabalhar ou de forma híbrida ou então ficar em home office mais um tempo. E eu acho que esse vai ser o papel do RH. Porém, por outro lado, eu vejo que a empresa tem que valorizar, nesse momento, tem que valorizar tremendamente a área de recursos humanos. Se ela já era importante, ela é fundamental nesse momento, porque a saúde emocional dessas equipes a saúde, nesse momento, é o que tem que ser melhor cuidado. Porque a saúde física, está todo mundo já preparado, né? Todo mundo já está com os equipamentos, está todo mundo com as limpezas, aquela coisa daquele monte de higiene que todo mundo faz e tal. Porém, eu vejo que o Recursos Humanos agora vai ter que cuidar da saúde emocional das pessoas. As pessoas estão doentes emocionalmente. Isso aí mexeu tremendamente com as pessoas. Eu vou de Uber todo dia para o trabalho, né? Essa semana, o motorista estava andando normalmente, um carro do lado dele fechou ele. Aí ele pegou, naturalmente ele foi para o lado. O cara foi lá e fechou ele de lá. Aí ele foi para cá. O cara foi fechando ele durante o trajeto de uma quadra. Ele não tinha feito absolutamente nada. E eu ainda falei assim para o motorista, pelo amor de Deus, moço, não, vá devagar, deixa ele ir, porque a gente não sabe o que está acontecendo naquele carro. Sim. A gente via que ele estava implicando gratuitamente com esse motorista. Então, tu vê a que ponto a saúde mental das pessoas. Sim. Porque, do nada, ele começou a implicar com esse motorista e foi implicando, ele via para cá, ele via, sabe? E eu fico imaginando isso dentro de uma empresa.
Na verdade, Helena, só para poder trazer algumas provocações que já colocaram aqui em tela, o Halil Ghazali, ele colocou que o RH é o principal parceiro da TI na segurança de informação na corporação. Halil Ghazali, que é meu marido, tá, inclusive. Auxilia no trabalho de conscientização dos funcionários. Você falou coisas extremamente importantes, e essa analogia que você trouxe da médica e do profissional que também trabalha com serviços de transporte, porque, veja, é um ponto importante. Se você vai numa médica, lógico, existe todo um protocolo, eu tenho também tido a oportunidade de fazer algumas consultas, levei minha mãe, e a gente percebe que tem médicos que têm um comportamento realmente mais exagerado do que os outros. Então, assim, qual é o protocolo? Limpeza, álcool em gel, o consultório precisa estar com tudo descartável, o médico precisa estar com a máscara, não pode ter aquela coisa de, muitas vezes o médico, quando é teu conhecido, abraça e tal, aquela coisa toda, mas precisa ter o mínimo de protocolo para poder, inclusive, trabalhar e deixar as pessoas que estão ali seguras. Eu já tive também a oportunidade, como você, de ir no consultório onde parecia que eu estava na NASA, porque o médico estava numa situação assim completamente diferenciada. É a questão da segurança, e a pergunta que foi feita anteriormente é a questão das incertezas. Muitas empresas, elas estão tendo a sensibilidade, através dos seus recursos humanos, através da sua ouvidoria, através do seu compliance, que são os setores das empresas, e também no serviço público a gente também tem essas estruturas, não é compliance, mas aí a gente tem o pessoal da integridade, para poder ouvir, fazer essa escutativa com os funcionários, com os servidores, ou seja, saber quem é que tem intenção de voltar, quem quer ficar com o teletrabalho, quem não quer, e se tem essa possibilidade de fazer híbrido. Mas, por outro lado, algumas outras empresas tomaram duas posições bem radicais. Existem empresas grandes que de uma hora para outra falaram: a partir de agora não voltam mais ao físico, é todo mundo no teletrabalho. Bem provavelmente nem todo mundo queria ficar no teletrabalho, mas não teve opção. E por outro lado, algumas outras empresas que a partir da próxima semana começarão a retornar, já essa semana começou uma parte, e a semana que vem retornar os seus funcionários para as bases, sem perguntar se aqueles funcionários eles têm a vontade de estarem naquele ambiente para poder executar suas tarefas. Essa falta de escutativa, com a tua visão aí em relação às questões de recursos humanos, ela tem acontecido de forma maior ou menor? Você acredita que os setores de recursos humanos eles têm conseguido fazer essa escutativa e passar para os seus gestores a ideia de que os funcionários talvez eles não se sintam bem em voltar? Como é que você tem conseguido acompanhar isso? Eu tenho visto por colegas de RH que elas têm feito, sim, essa pesquisa com seus profissionais, e eles têm visto que quando o profissional não tem vontade ou não se sente seguro de voltar, eles estão dando um acompanhamento mais individualizado, mas dentro também, sem fugir de uma realidade que é a realidade da empresa, a necessidade da empresa. Porque, por exemplo, tem áreas que ok de não trabalharem presencialmente, mas tem outras áreas que exigem mais a presença do profissional, né? Sim. Então, o que ocorre é que, e o que a gente tem observado, é que o RH tem feito, sim, esse trabalho, essa escutativa, sim, cuidado da saúde emocional dos profissionais, e, porém, não pode deixar também de olhar o lado da empresa e ver se há necessidade de voltar ou não, né? Tem muitas áreas que não voltarão, né? Como tu falaste, tem empresas que já viram, para elas ficou bom, porque não vai precisar mais. Eu acho que vai ter uma mudança gigante, porque as empresas vão enxugar os prédios, né? Já aquelas coisas de escritórios enormes, talvez não tenha daqui a pouco, a gente já nem tenha mais tanto isso, né? Já tem acontecido bastante essa mudança. Exatamente, então as empresas estão vendo que está sendo produtivo. Eu acho que nós teremos um momento Jetson. Lembra dos Jetson que falavam? Meu desenho favorito. Eu acho que nós vamos passar pelo momento Jetsons, hein? Que nós vamos ter mudanças que nós mesmos vamos ter que ver
passo a passo o que vai ser bom para cada um, né? Como eu sempre digo, né, sempre na área de RH, eu sempre falo para meus alunos, para as pessoas que eu atendo e tal, que nunca deixe a sua vida na mão do outro. Então, eu acredito que não deixe só na mão do RH. Veja para você o que é bom para você, o que te faz feliz. Te faz feliz voltar? Então, se a tua empresa não quer voltar, começa a buscar uma oportunidade que te dê essa chance de volta, né? Por que entregar a tua vida na mão de uma empresa, na mão de um RH? Eu acho que, primeiro isso, você tem que ser feliz na sua escolha. E volto a te dizer, eu acho que o RH está sendo uma área muito importante e umas heroínas. Eu digo heroínas porque a maioria é mulher. São né? mulheres, né? Tem umas provocações aqui, Helena. Posso fazer? Sim, claro. A Ana Paula Velasquez, ela coloca ainda pessoas que estão confinadas, outras que retornaram à vida social, mas a cada 5 segundos passam álcool em gel nas mãos. Realmente, é um período muito louco. A Help Show colocou aqui, a volta para muitos vai ser um suplício, e para outros, o medo da dispensa. Vamos falar um pouquinho sobre isso, e tem mais provocações aqui embaixo, mas antes de eu passar para as outras provocações, queria falar um pouco sobre essa questão da dispensa. Nós temos tido a oportunidade de observar, e eu até fiz um artigo falando sobre isso, que nós temos também, junto com toda essa pandemia, você falou muito bem, uma crise econômica, uma crise sanitária, uma crise política no mundo inteiro, que não é exclusiva do Brasil, e uma crise de saúde mental. É a maior crise de saúde mental da história da humanidade. Com isso, obviamente, que muita gente está querendo voltar para o seu trabalho com medo de ser demitido. De repente, eu já recebi denúncias desse tipo. A pessoa tem a possibilidade do teletrabalho, mas o gestor, o superior hierárquico dela não concorda com o teletrabalho. E é ele que vai definir ou não se ela pode fazer. E ela vem me perguntar, estou sendo assediada? O que você acha? Você acha que eu devo pedir para sair? Obviamente que a gente dá as orientações baseadas naquilo que a gente estuda, na prática, na legalidade, mas muita gente está com medo. Tem gente que vai voltar ao trabalho porque está com medo de ser demitido. Estamos hoje com um número do IBGE e um número que não é o número do IBGE. O número do IBGE diz para a gente que a gente está com 13 milhões de desempregados, que é o que eles conseguem fazer esse processo todo dentro de cadastros que a gente chama de CAGED. Mas, no começo da pandemia, já nos 2 primeiros meses, nós já temos números de que 49% da população ativa economicamente no Brasil, isso representa 83 milhões de pessoas, estão desempregadas, não querem mais buscar uma oportunidade porque já desistiram, são pessoas que já estão em situação de rua, então não entram nas estatísticas em muitos casos. Ou seja, nós temos hoje quase 50% da população que está num processo completo de desamparo. E aí muita gente pode estar se perguntando aí do outro lado da tela, poxa, mas tem um auxílio, tem isso, tem aquilo. Gente, só descobriram que tinha tanta gente desamparada por causa do auxílio. Porque na hora que as pessoas começaram a fazer o cadastro, começaram a ver que os números não batiam com os números que estavam no CAGED. Pensando nisso, eu quero te fazer essa provocação antes da gente partir para as outras que já estão aqui na tela. Sim. Nós temos tido exemplos muito interessantes de empresas que vão ter que cortar, estão cortando, não tem jeito, porque vão ficar em sistema de teletrabalho, ou porque tiveram menos demanda, ou até mesmo segmentos que estão desaparecendo na pandemia. Com isso, a gente tem visto algumas empresas mais humanizadas, que é esse recursos humanos que a gente até chamou de recursos humanos humanizados. Ou seja, empresas que estão tendo a preocupação de realocar aquele funcionário que ele vai dispensar. Antes a gente tinha os headhunters, que faziam isso, que eram os caçadores de talentos, e que faziam também esse processo de desligamento. Hoje a gente volta com essa força, então, com empresas especializadas como é a sua, eu estou chamando de ímpar, é assim que fala mesmo? Ímpar, né? É ímpar, né? Ela fez uma coisa bem legal, gente, porque é ímpar com RH no final, tá? Então é ímpar com Hzinho no final. E aí me vem a pergunta,
Você tem visto mais empresas preocupadas com esse desligamento, ou seja, trabalhando a ideia dessa demissão de maneira mais humanizada, se é que a gente pode pensar numa demissão humanizada, ou você tem visto as empresas mais rígidas, porque eu já tenho relatos também de empresas que estão demitindo por e-mail, por WhatsApp. Como é que você tem visto isso, Helena? O mercado está mais ou menos, está tendo uma mudança nesse sentido, ou não? Como é que a gente pode encarar esse novo momento? Bom, eu acho que a empresa que demite por e-mail, ela já tinha esse comportamento antiético lá atrás. Só tá, é aquela coisa, na crise aparece o teu caráter, né? Então, a empresa que não tem um olhar humano, ela está se escondendo numa crise para ter essa atitude feia. Então, independente de crise, ela está usando a crise para isso, né? O que eu vejo, e quanto a essa questão dos desligamentos, né? O fato de desligar das empresas, eu tenho visto muitas vagas em aberto. Eu participo de muitos grupos. Para tu ter ideia, eu devo participar de uns 10 grupos de RH. E eu tenho visto divulgações de vagas aos montes, mas muita vaga mesmo. Tinha dado uma parada e depois de um mês e meio, 2 para cá, tenho visto muita oportunidade em aberto. Porém, o que eu percebo é que as exigências serão maiores de competências técnicas. Para tu ter uma ideia, temos tido muitas vagas abertas de RH. Está tendo assim, muita demanda. Mas temos também muitos profissionais bons de RH disponíveis no mercado. E aí você diz, mas o que está havendo? Esse tanto de empresas buscando profissionais de RH e essas pessoas, esses profissionais super qualificados, buscando uma oportunidade no mercado, né? Então, muitas vezes, a gente tem que ver o que houve com esse profissional, em que momento que ele não está acompanhando essas mudanças de demandas, né? Porque às vezes é isso. Porque, por exemplo, às vezes a gente vê uma posição para RH, te dou um exemplo, assim, solicita inglês, já dá uma chuchada, e aí tu vê aquela vaga, ela gira, e tu fala, onde que os profissionais de RH estão, que não estão todos qualificados já no segundo idioma, né? Então, tu vê que quando tem uma solicitação de um determinado atributo, e aí, dependendo, aí aquilo ali já fica mais... já diminui o número de profissionais que se cadastram para aquela oportunidade. Então, te respondendo, né, eu acho que a empresa que valoriza o humano, ela continua valorizando o humano. A que era com comportamento de olhar só resultado, olhar número e não olhar para as pessoas, aí ela faz dessa forma, ela demite e culpa a crise. Mas não é, a crise é a ética dela, né? A Soraya faz uma pergunta, coloca aqui, na verdade, uma ponderação a respeito das pessoas. As pessoas já estavam doentes por conta da sobrecarga no trabalho e na vida pessoal e agora só foi colocado para fora o que estava guardado. A Soraya, que foi nossa entrevistada, semana passada ela fez uma live com a gente falando sobre as doenças no ambiente de trabalho. Nós também estamos com essa questão. Muita gente que estava adoentada e não tinha noção de que estava adoentada pelo ritmo, pela correria do dia a dia, e dentro de casa descobriu que tem marido, que tem filho, que tem papagaio, que tem periquito, que tem cachorro, que tem gato, descobriu agora. E aí o número de divórcios está indo lá em cima. Esse é um ponto.
O outro ponto é essa falta do equilíbrio entre o profissional e o pessoal. Sim. Eu até ouvi numa live uma frase que a gente ouvia muito e que a partir da pandemia a gente não pôde mais falar, que era a frase não leve trabalho para casa ou não leve os problemas de casa para o trabalho. A partir do momento que todo mundo ficou confinado e o espaço da casa se resumiu a trabalho e família, tudo ali no mesmo momento, a gente começa a ver que essa frase não faz mais sentido. A Help Show faz uma pergunta aqui para gente. Como fica a situação dos funcionários que na pandemia adquiriram alguma doença psicológica ou física? Que é uma coisa que você falou bastante. Muita gente adoentada e muita gente ficando mais adoentada no período da pandemia. Como é que fica essa situação? Porque a gente já tem algumas coisas em relação a isso, tanto do RH como da legislação trabalhista também. Mas como é que o RH consegue conduzir esse processo a partir de agora? Então, como eu te falei, vai ter que esse caso, esse específico, serão tratados caso a caso, porque não tem uma receita, né? Bom, se acontecer tal coisa, faremos determinado procedimento. A empresa que valoriza o seu profissional, ele vai ter esse olhar de compaixão pela pessoa e ver de que forma trata cada síndrome que vão aparecer, né? Eu conheço pessoas que adquiriram síndrome do pânico, estão em casa, estão morrendo de medo de sair. Sim. Então, tu vê, porque foram ficando em casa e agora morrem de medo de voltar à vida normal e adquirir, né, de pegar a doença e tal, e falecer, e morrer e tal. Eu acredito que, nesse caso, não tem uma receita. Serão vistos caso a caso. O importante, o mais importante de tudo, é que a diretoria da empresa seja uma diretoria ética e que seja mais humana e menos recursos, né? Porque senão, aí vai ver números e resultados e vai esquecer das pessoas. Eu acho que aprenderemos todos juntos, né? Sim. Eu acho que isso é um momento de aprendizado para todos. Todo mundo vai aprender. É como eu te falei no início, as crianças aprenderão. Hoje eu estava conversando com um profissional que disse que no início da pandemia, ele dizia para o filho dele tem 6 anos, ele dizia, não, você vai estudar, eu vou estudar junto com você na sua aula e tal. E aí ele disse que ele fica do lado, né, do menino, e tu imagina uma criança de 6 anos sentada na frente do computador assistindo a aula. O bom de ir para a aula é a troca com os colegas. A gente, adulto, gosta. Imagina a criança de 6 anos. Aí diz que ele fica do lado do filho e ele disse que no início ele estava todo cheio de gás, né, o pai, né? Aí diz que ele começou a ver que o filho dizia assim, presta atenção, meu filho, olha lá, presta atenção, porque a criança se dispersa. Porque tu imagina se nós adultos, nós dispersamos, tu imagina uma criança de 6 anos ter que assistir uma manhã inteira de aula. E é o que tem acontecido. Exatamente. Então, essa criança também, quando voltar para a escola, vai ter uma readaptação que também vai ter que ter uma equipe de profissionais que vai ter que ter esse acolhimento da mesma forma que na empresa, né? Na empresa, o RH vai ter que fazer um trabalho de acolhimento e isso é importante porque as profissionais de RH já têm todo um protocolo de acolhimento nessa volta, nesse retorno. Porque todos já estão cientes disso, entendeu? Bom você ter falado isso, porque a gente fez uma live aqui sobre acolhimento corporativo com o Elton, já tem uns 2 meses mais ou menos, em que ele falava justamente isso, o quanto é importante as empresas perceberem que a partir de agora, além da questão financeira, o valor da pessoa está sendo também cotado no mercado. Então, grandes empresas, por exemplo, que não tinham essa preocupação com o humano, empresas que pensavam que o RH só servia para contratar e demitir, empresas que viam o compliance como uma parte, ou dentro da empresa, ou no setor público, mas como algo que só gera custo.
treinamento que não vale a pena investir, porque eles dizem que não é investimento que é gasto, ou seja, tudo isso tem mudado na pandemia justamente pelo fato da adaptação em relação ao trabalho remoto. Um exemplo disso, e aí trazendo um pouco essa questão do dia a dia da gente que trabalha com treinamento, muitas instituições públicas estão permitindo adaptação ao teletrabalho, contanto que essas instituições forneçam treinamentos de soft skills. O que é treinamento de soft skills, para quem não sabe? São treinamentos de habilidades comportamentais. Por quê? A maioria das pessoas, e aí isso é um dado científico, é pesquisa, não estou inventando nada disso. As empresas, elas contratam pelo currículo, mas elas demitem pelo comportamento. 87% das empresas, gente, elas contratam pelo currículo, mas elas demitem pelo comportamento. Então, vejam, o quanto a questão do comportamento, o quanto a questão da saúde mental, o quanto a questão das doenças que podem surgir da pandemia, mas que às vezes, como a Soraya colocou, eram doenças que já existiam e agora a gente só teve os gatilhos. O quanto isso agora precisa ser olhado de maneira mais sensível, porque se você não tiver esse olhar sensível, você terá uma série de pessoas que serão demitidas por não conseguirem se adaptar a esse chamado novo normal que a gente colocou no título, o normal com RH. Eu tenho algumas questões aqui que surgiram, a Silvana colocou. A minha de 5 anos perguntou se nunca mais vai abraçar os amigos da escola. A Silvana, que tem sido uma guerreira, com 2 meninas em casa, eu tenho acompanhado aí, às vezes a gente bate um papo, quer dizer, é o profissional que precisa ser o profissional no seu trabalho, com trabalho remoto, com trabalho, às vezes, em escala híbrida, indo alguns dias na semana, ou não tendo mais oportunidade de voltar, e ainda tendo que lidar com essas dúvidas do futuro do trabalho, que serão essas gerações que irão cuidar aí da gente. A Soraya coloca, muitas crianças que eram bons alunos antes, atualmente o rendimento caiu, então eles estão ansiosos, estão irritados. A gente começa a perceber essa mudança agora, e o reflexo dessa mudança, gente, é daqui a uns 15 anos, quando esse pessoal estiver entrando no mercado de trabalho. Como é que vai ser o mercado de trabalho com essas crianças, com esses adolescentes que estão passando por todos esses traumas? Então, além de tudo, algumas empresas eu tive a oportunidade de ver, e a gente já está chegando aí para o finalzinho da nossa live, parece que não, mas só faltam 10 minutos, passa muito rápido. Eu vi algumas empresas tendo essa preocupação, além de fazer o tratamento, o acompanhamento das pessoas que são os funcionários, eles também estão contratando empresas para cuidar dos filhos dos funcionários. Ai, que bacana. Por quê? Porque já ficou constatado que essas crianças, esses adolescentes estão demandando um tempo, então eles estão criando programas, contratando empresas especializadas em psicopedagogia para poder fazer, durante o período em que o pai e a mãe estão trabalhando, os filhos estão tendo esse acompanhamento. Então, já vi esse tipo de iniciativa, achei assim fantástica essa iniciativa, porque faz com que também o RH ultrapasse o contrato de trabalho funcionário-empresa, ele passa a ver também a família. A gente tem visto isso em muitas empresas, essas iniciativas inovadoras, Helena? Como é que você tem acompanhado aí? Como eu te falei, eu acho que a empresa, eles estão tendo esse olhar, sim, tá? As empresas grandes já tinham esse olhar, né? Na verdade, as grandes já tinham esse olhar, porém as médias e pequenas é que estão tendo mais essa mudança e vendo não como um custo, mas como um investimento para ajudar essas equipes. Porque o profissional bem atendido, ele tem um bom rendimento, não é? Então, aí não vai ter, hoje, né, tu vê, o que eu mais vejo de preocupação das empresas é com a saúde desses profissionais. Porque ele não pode demitir, porque muitos não estão podendo demitir, e querem profissionais sadios para continuarem produzindo como produziam. Só que muitas vezes eu vejo que a cobrança vai mais do profissional do que da empresa. Como tu falaste antes, o receio do profissional de ser demitido está indo muito mais além, né, o receio dele de ser demitido
faz com que ele extrapole o tempo de trabalho. Eu estou fazendo umas seleções e eu vejo que antigamente, quando eu abri minha empresa, tinha umas 2 empresas que me ligavam fora do horário. Agora eu vejo que mais empresas me ligam fora do horário, principalmente o RH, né? Então, às vezes, 8h30, 9 horas, é hora que a profissional de RH, a gestora de RH está me ligando para me falar dos currículos que recebeu, para me falar do processo seletivo, e aí elas falam que elas estão estendendo o período de trabalho porque durante o dia ficam muito por conta dos filhos. O filho que está assistindo a aula, o filho que pede para brincar, pede uma atenção da mãe, que faça um lanche, que conviva aqui, né? Que tem uma convivência ali, porque já estão confinados dentro de casa, querem essa convivência. E acaba que essa profissional trabalha até 9, 10 horas da noite, porque ela tem que conciliar. Então, eu vejo que a empresa tem essa preocupação, sim. Porém, quem dá o limite também é o profissional. Ah, muito bom você ter falado isso. O aprender a dizer o não, gente. É fundamental você saber dizer o não. Quando você é um bom profissional, você não tem que ter medo. O seu currículo já fala por você. Eu sempre falo isso, que às vezes as pessoas me perguntam, Helena, assim, mas eu tenho medo de ser demitido. Você é um bom exemplo de uma pessoa que trabalhava em uma empresa e que saiu e montou a sua empresa. Eu também tenho a minha empresa, eu também trabalho com desenvolvimento profissional. Eu tomei a decisão de tocar minha vida por conta própria. A gente paga um preço, obviamente, a gente trabalha bastante, ao contrário do que muita gente pensa, não é só glamour, mas aliado a isso, você tem uma série de possibilidades. Nem todo mundo escolhe a sua profissão, nem todo mundo escolhe a sua carreira. Às vezes a pessoa, e eu até, só para comentar aqui com o pessoal, estou escrevendo um livro, que eu espero que até o final do ano eu consiga finalizar, falando sobre essas questões. E uma das partes do livro, eu coloquei justamente isso, aquela famosa frase que as pessoas colocam, é o que temos para hoje, então eu vou aceitar trabalhar em qualquer lugar, mas aí essa pessoa vai ser frustrada, vai ficar desmotivada, não vai sentir estímulo em momento algum dentro daquilo ali e vai também fazer com que a produtividade dela seja ruim. Por outro lado, algumas pessoas, como você mesmo mencionou, estão excedendo o seu horário de trabalho, estão tendo um esgotamento físico e mental, como eu falei anteriormente, sendo muitas vezes não diagnosticadas com síndrome de burnout, mas estão sofrendo a síndrome de burnout, estão com esse esgotamento além do que poderíamos imaginar há pelo menos uns 6 meses atrás, e baseado nisso, as empresas olham e falam assim, não, mas olha só, tem um monte de gente querendo entrar na sua vaga. Então, esse tipo de discurso, gente, essa empresa que fala com você dessa maneira, não é a empresa que você merece trabalhar. Essa empresa, ela tem uma gestão antiquada, uma gestão rígida, uma gestão que não tem nada a ver com os novos valores das empresas que hoje despontam no mercado de trabalho, são disputadíssimas, tem gente que entra em processos seletivos disputadíssimos e que quando entram na empresa são valorizados. A valorização do profissional é sempre a primeira coisa que a empresa tem que ver, porque empresas são feitas por pessoas, instituições públicas são feitas por pessoas. Eu costumo dizer... Diga. Não, pode falar. Não. Eu costumo dizer que a empresa se mostra no processo seletivo. Isso. Então, da mesma forma que a empresa está selecionando, o profissional também tem que ter um olhar crítico e ver, como tu está falando, se essa empresa é a empresa que eu gostaria de trabalhar. Eu gostaria só de te comentar uma questão. Em 2007, quando eu abri minha empresa, eu abri porque eu sofri um assédio na empresa onde eu trabalhava, e foi uma questão péssima, horrível, e foi assim, um momento de muita dor para mim, né? Nos 2 anos que fiquei sendo assediada e tentando resolver, porque eu gostava de trabalhar nessa empresa, eu gostava do trabalho que eu executava, eu me sentia realizada profissionalmente, porém, atravessou na minha frente um diretor de RH, que era meu diretor da minha área e que me assediou durante 2 anos e meio,
e fez da minha vida um inferno. Então, quando eu abri a minha empresa, por isso que eu botei nome de ímpar, porque primeiro eu saí das trevas, né? Eu tinha ido eu caí num poço, né? Mas eu costumo dizer que o meu poço tem mola. Quando eu caio lá no fundo do poço, a mola me levanta, porque eu digo, não, vamos sacudir e vamos ver o que eu vou fazer, né? E aí eu montei minha empresa. Karina, quando eu montei a minha empresa, por questões, né, de mercado e tudo na época, por sugestão do meu contador e tudo, ele me orientou que eu montasse o meu escritório na minha casa. Ele falou, Helena, faz um trabalho diferenciado e faz um trabalho que as entrevistas você aloca um espaço para fazer as entrevistas, né, presenciais. E aí eu comecei em 2007 fazendo entrevistas online. Tu vê, eu fui uma das precursoras de vanguarda, a velhinha do cabelo branco, de vanguarda. Helena, eu vou ficar muito triste se o Instagram derrubar a gente, porque só faltam 2 minutos para a gente terminar, mas assim, você foi muito feliz nessa finalização e mostrar que lá em 2007 você fez o que o pessoal está começando a fazer agora. Então, serve aí para você que está nos assistindo, sigam a Helena Monteiro, ímpar, sendo que no final tem um Hzinho, então lembrem disso. Helena, eu vou assim te agradecer muito você ter tido a oportunidade de participar aqui com a gente, que eu sei que a sua agenda, principalmente nesse período aí eleitoral, está super tomada, mas eu quero te agradecer, tá? Quero pedir para o pessoal, se tiver alguma dúvida, entre em contato com a Helena, para o Instagram não derrubar a gente, tá bom, Helena? Tá bom, muito obrigada pelo convite, adorei, tá? Espero que a gente futuramente volte a conversar sobre os movimentos com mulheres. Opa, então já está combinada aí uma live para a gente falar um pouco sobre isso. Pessoal, muito obrigada por vocês terem participado. Sexta-feira que vem a gente vai falar sobre o compliance humanizado. A gente vai receber o diretor de compliance da Rede Marista, o Renato, que vai estar aqui conosco, batendo um papo muito interessante, falando sobre o que é compliance, trazendo o exemplo do Grupo Marista, que tem um compliance super atual, super moderno. E eu espero vocês semana que vem, sexta-feira, às 20h30. Helena, beijo grande, bom final de semana para todo mundo. A gente se vê no domingo para filosofar sobre um tema da vida. É aquele bate-papo assim, informal, só para a gente bater um papinho no domingo. Tá bom? E sexta-feira eu espero vocês. Gente, se cuidem. Excelente final de semana para todo mundo. Obrigada pelas participações, obrigada por todos que estão aqui. Até semana que vem. Helena, tchau, tchau. Tchau, muito obrigada. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau.